Brasil 3, Chile 0. Vamos falar um pouco da vitória da seleção brasileira no Maracanã. Brasil ganhando com autoridade, depois de algum tempo, hein? Depois de algum tempo, galera. Que loucura! Que loucura, vamos falar sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês pra curtir, hypar, acompanhar, deixar no comentário o que vocês acharam do jogo. E além disso, também tem na descrição desse vídeo todas as minhas outras redes sociais. Se vocês puderem deixar o like lá ou me seguir, ajuda demais na divulgação do meu trabalho, beleza? Mas vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, que venceu, né? Hoje o Brasil foi a campo com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Bruno Guimarães e Casemiro, Estevão, Rafinha, Gabriel Martinelli e João Pedro. E tivemos algumas gratas surpresas que eu vou trazer depois, tá? Algumas gratas surpresas, porque o Brasil hoje foi dominante. Primeiro tempo, o Brasil foi muito avassalador, né, galera? Eu vou falar um pouco do primeiro tempo, segundo tempo, e depois eu vou falar pra vocês alguns destaques e o contexto da partida. O primeiro tempo, o Brasil foi muito avassalador, teve muito mais posse de bola, teve muito mais finalização, sofreu quase nada contra o Chile. O Chile é uma equipe fraquíssima também, né? Fraquíssima, um time muito abaixo, um time muito fraco. Isso precisa ser dito. Mas uma seleção bem fraca em relação à seleção brasileira e muito pior, e por isso perdeu o jogo, né? Primeiro ponto é por isso perdeu o jogo. Mas o Brasil começou bem, teve algumas chances, os primeiros lances teve cabeçada perigosa, teve quase gol, teve muito chute bloqueado, né? O Brasil chutava, rolava para trás, batia, o Chile jogava na bola e era chute bloqueado. Tivemos do Casemiro assim, Bruno Guimarães assim, Rafinha, muitos chutes do Rafinha assim. O Rafinha jogou mais de 10, o Estevão pela direita, o Martinelli pela esquerda, o João Pedro meio de falso 9, rodando bastante. Foi um time muito interessante de se ver assim. Eu gostei muito da seleção brasileira. Até saiu o gol aos 38 minutos, né? Um gol que saiu numa jogada pela esquerda, pelo Douglas Santos, onde o Brasil atacou melhor no jogo, no primeiro tempo, principalmente. O Douglas Santos tabelou, se não me engano, com o Rafinha, Martinelli, Douglas Santos e Bruno Guimarães. O Guimarães mete pro Douglas Santos, que dá a bola pro Rafinha no ponto futuro de primeiro. Rafinha bate, o goleiro espalma e a bola ia entrando e o Estevão botou pra dentro. Uma bela jogada em construção pela esquerda, uma coisa que não acontecia no Brasil há tempos, né? Construção. O Brasil não conseguia construir, era bola nos pontas individual. Bola nos pontas, jogada individual. Rodava a bola, cruzamento, bola nos pontas individual. E sempre o ponta sendo dobrado, né? O lateral e o zagueiro, o lateral e o volante marcando. E isso dificultando muito trabalhos na época de Vinícius Júnior, de Luiz Henrique, de Rafinha. Brasil sempre tendo muita dificuldade por ali. Mas nesse jogo de hoje não. Hoje foi um Brasil muito mais apoiado, um Brasil com ultrapassagens, com apoio, recebendo bola no ponto futuro, tendo tabelas, tendo triangulações, e é isso que a gente gosta, um ataque coordenado, um ataque organizado. E quando isso acontece, não tem como o resultado não vir. O futebol flui, o jogo acontece. O Brasil foi muito melhor no primeiro tempo e não conseguiu abrir mais a vantagem. Fez 1-0, poderia ter sido 2, mas não conseguiu fazer mais a vantagem. E no segundo tempo, o início do segundo tempo, para mim, foi a pior parte do jogo do Brasil, né? O Brasil não estava conseguindo sair, o Chile conseguiu vir para cima durante um pouco, não teve muitas chances. O Alisson fez uma defesaça numa cabeçada, mas que estava impedido, mas uma defesaça. Por mais que no primeiro tempo ele saiu numa bola esquisita que o Marquinhos salvou, mas também estava impedido, né? Os dois estavam impedidos, então se anulam. E no segundo tempo teve um chute cruzado e o Alisson encaixou. Só isso que ele participou do jogo. O Chile quase não conseguia chegar no ataque. E aí, depois do segundo tempo, o Brasil fez alguma substituição. Botou o Lucas Paquetá, colocou também, entrou primeiro o Caio Jorge, Lucas Paquetá e Luiz Henrique. E aí, com 40 segundos, sai a jogada, um cruzamento do Luiz Henrique, que entrou muito bem, cruzou e o Paquetá desencantou, fez o 2-0, e aí tudo fluiu, né? O Luiz Henrique entrou no lugar do Estevão, arrumou um salseiro, o Martinelli saiu, entrou depois o Richarlison e o Andrei, e o Brasil, tudo começou a fluir, tudo começou a andar bastante, e aí o Brasil chega num terceiro gol, numa bela jogada do Luiz Henrique, o corta-luz absurdo do Paquetá, Bruno Guimarães devolve, Luiz Henrique bate, a bolinha bate na trave no rebote, Bruno Guimarães guarda. Então, um Brasil muito dominante, um Brasil muito superior. E aí poderia ter saído mais e não saiu, né? Caio Jorge também deu uma chute pro gol pra fora.
Brasil podia ter conseguido mais a vantagem, mas ainda assim, muito pouco por tudo que o Brasil fez no jogo. Poderia ter sido mais, né? Muito pouco assim. O resultado foi 3-0, mas poderia ter sido mais. Seria mais legal se fosse mais. Destaques da partida que a gente tem que falar. O time do Brasil. Cara, o Brasil, pra mim, isso é muito louco, né? Porque hoje o Brasil foi dominante. Hoje o Brasil foi muito melhor coletivamente. Quando o Brasil foi melhor coletivamente, o individual sobressaiu. Principalmente o lado esquerdo, né? Hoje, partidaça do Douglas Santos. Achamos um lateral esquerdo. Partidaça, muito equilibrado, ataca muito bem, defende muito bem, constrói o jogo por dentro, ataca pelo lado, um cara completaço, experiente, com time de ataque e de defesa. Ótimo achado do Ancelotti, ótima convocação do Douglas Santos. Além disso, dupla de zaga muito firme. Gabriel Magalhães é um ótimo zagueiro. Acho que vem para ser titular. Ótimo zagueiro, foi muito bem com o Marquinhos. Por mais que não foram tão machucados. Hoje, Bruno Guimarães e Casemiro também muito bem. Se encontraram, o Bruno Guimarães foi mais pra frente, conseguiu distribuir mais o jogo, entrava na área, tabelava. Quando tinha um Paquetá, o meio deu uma encaixada legal. Paquetá, Luiz Henrique e Bruno Guimarães conseguiram fazer grandes jogadas, conseguiram trazer muitas movimentações. Gostei muito desse trio no meio. Paquetá é um cara muito inteligente, né? É um cara do toque, da tabela, pisa na área. Diferente do Rafinha, que fica mais com a bola no pé, mas partidaça do Bruno Guimarães. Estevão fez um ótimo primeiro tempo. Começou muito bem o jogo, é ativo, tem um toque refinado, um cara diferente, um cara fora da curva. Dá pra você ver que ele tem requintes de fora da curva. E quando entrou o Luiz Henrique, acabou com o jogo, né? O Luiz Henrique acabou com o jogo, jogou bola demais. Ele se convoca para a próxima convocação. Tem jogado demais, entrou pela direita, participou de gol pela esquerda, participou de gol pela direita, um cara completaço, muito forte num contra um e quebrou a defesa do Chile. Foi melhor que o Esteban, que tinha feito uma partidaça, mas foi melhor ainda que o Esteban. Martinelli, para mim, um pouco abaixo, conseguiu algumas boas jogadas, mas falta aquela finalização, falta tem aquele diferente. João Pedro movimentou bastante, fez uma boa partida, mas não teve gol. E Rafinha, por mais que tenha feito uma boa partida, ainda assim, ele pra mim ainda ficou um pouco desencaixado com os volantes. O Paquetá pra mim encaixou mais. Mas coletivamente um outro Brasil, um Brasil que construía apoiado, um Brasil que construía com jogadas, com triangulações, com tabelas, um Brasil diferente. O Brasil mais dominante, ou melhor, o Brasil mais dominante desde o pós-Copa de 22. Pra mim, a melhor partida da seleção brasileira como conjunto, como time, como qualidade, como ideia. Você via que tinha ideias na construção, ideias na marcação, sofreu muito pouco, atacou com muita mais qualidade. Tudo bem que o time do Chile é fraquíssimo, é o pior time da eliminatória, mas mais uma partidaça do Brasil e o Ancelotti começa a esboçar e achar um time para 2026. Começa a ter ideias, começa a ter nomes que ganham força, como o Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Casemiro no meio, como tem o Estevam, como tem Paquetá, enfim, jogadores que Wesley, jogadores que muitas vezes eram dúvida, hoje passam a começar a ter mais caminho para a Copa. E o Brasil começa e melhora muito coletivamente, partidaça do Brasil. Partidaça do Brasil. Gostei muito das mexidas do Ancelotti. O Brasil poderia melhorar um pouquinho mais a finalização, teve muita finalização bloqueada, mas sim, hoje o Brasil foi muito bem. Foi muito bem. E ó, palmas porque o velho é brabo, é diferente. É muito diferente. Uma partidaça da seleção brasileira. Eu gosto de sempre salientar, o Chile é muito ruim. O Chile é muito fraco. É o pior Chile aí dos últimos anos, eu acho. Tá? Dos últimos 10, 15 anos. O pior Chile. Muito ruim, muito fraco, sem ideias, perdido. Mas é uma renovação já. O Chile já tá pensando na próxima Copa, porque ele já tá classificado, porque ele vai ser país sede, né? Então, é um Chile muito mais... não vai ser país sede, né? Mas vai estar praticamente classificado, porque são 7 vagas, 6 diretas e uma repescagem. Então, tá dentro de uma das 7 vagas do Chile. E eu acho que o Brasil hoje fez o que tinha que fazer. Massacrar, ganhar bem no Maracanã, voltar a conexão com a torcida e, além disso, fazer mais o conjunto funcionar mais e melhor. E foi isso que aconteceu. Beleza? Concordam? O que vocês acham? O que vocês gostaram? Deixa aqui no comentário. Tamo junto. É nóis, galera.